Olá, eu sou Letícia Ribeiro e você está comigo no Let's Talk Show de hoje. Hoje vamos falar de um tema que está revolucionando a saúde: medicina integrativa. Você sabe o que ela é? Já ouviu falar em unir ciência, autocuidado, práticas ancestrais e evidência médica? Pois é, hoje vamos entender como tudo isso se conecta com o que há de mais moderno em saúde. Let's Talk é show, todo mundo tem espaço, informação com um abraço que é gostoso de assistir, porque a gente gosta de gente aqui. Let's Talk é show. Let's Talk é show. Hoje temos dois convidados muito especiais que vão aprofundar esse tema e compartilhar experiências reais. Dr. Eric Miura é médico integrativo, fundador do Instituto Kant. Ele promove saúde por meio do equilíbrio e da escuta ativa do corpo e da alma. Seja bem-vindo, Dr. Eric Miura. Muito obrigado, viu? Agradeço a oportunidade de poder estar aqui e tenho certeza que vai ser uma conversa bem esclarecedora. Também estamos com o Dr. René Pimenta, médico especialista em patologia clínica e medicina laboratorial e cuidados humanizados, proprietário do Centro de Diagnósticos IPAC em Ribeirão Pires. Seja muito bem-vindo, Dr. René. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, com o Dr. Eric. Doutor Eric, aí a gente vai começar logo pelo comecinho, que é uma pergunta fundamental para esclarecer para as pessoas. O que é a medicina integrativa? Nossa, eu vejo que existe uma baita de uma confusão quando se fala de medicina integrativa. Até porque o que a gente vê muitas vezes na internet é muito superficial. O que eu vejo, e é importante que as pessoas entendam, medicina integrativa não é uma especialidade médica. A medicina integrativa é uma abordagem. É um modo como a gente vê a medicina. Então, eu sou especialista também em acupuntura. Quando o paciente ele vem com a gente, diferente de que acontece convencionalmente, aquele paciente que está acostumado a passar com um especialista. Então, por exemplo, um exemplo prático, o paciente está com dor. O que é comum acontecer? Ele vai para um ortopedista. Aquele ortopedista vai fazer o quê? É dor na coluna. Ele vai entender, vai pedir um exame, vai passar uma medicação, vai encaminhar para uma fisioterapia e esse é o tratamento. A integrativa é um pouco diferente. Ela não vai olhar só para a dor na coluna daquele paciente. Ele vai entender, tudo bem, mas quem é esse paciente? O que está acontecendo? Por que ele está com essa dor na coluna? A gente trata sim essa dor, mas será que essa dor da coluna não tem relação a uma parte emocional? Será que não é um estresse também que ele está passando? Porque senão vira um enxuga-gelo. Então a medicina integrativa ela tem essa abordagem. Ela vê esse paciente não só com aquela queixa, mas vê a individualidade dele, vê como um todo e utiliza para tratar isso não só o remédio, utiliza várias técnicas e aí que entra talvez essa confusão dos pacientes. E entra várias outras técnicas que às vezes um colega que é especialista, ele não vai conseguir oferecer. Ou às vezes ele não consegue integrar aquele conhecimento que ele tem com todos os outros. Mas a medicina integrativa é tudo isso. É um conjunto de ações que você cuida do corpo e da alma, né? Como um todo. E aí me conta, como que isso entrou na sua vida? Eu acredito que desde que eu nasci, desde antes que eu nasci. É de geração em geração. Exato, né? Eu tive essa oportunidade, né? O Dr. Clóvis Miura, que é o meu pai, ele é médico acupunturista e na época que ele virou, né? Isso faz mais de 40 anos atrás, a acupuntura ela não era nem especialidade médica, só que tem essa abordagem já integral. Lá no Oriente, eles têm muito essa cultura da prevenção. E aí, pelo que eu estou entendendo, a medicina integrativa ela está ligada mais à prevenção. E aí, então, eu quero saber do Dr. René. A gente sabe do tamanho da sua importância e da sua história ligada à prevenção. Conta um pouquinho pra gente, Dr. René. Eu estou fazendo esse ano 42 anos de formado. Novinho, né? Novinho. Eu entro em laboratório desde os meus 7 anos, né? Então vai fazer 58 anos que eu entro em laboratório. Então sempre trabalhei assim, sempre estive perto de
diagnósticos, de exames, né? E eu acho que os exames mudaram muito, né? Mudaram muito mesmo desde que eu me formei, né? Então, acho que eu trabalho com essa área de diagnósticos, de exames, e eles ajudam bastante. Eles sendo bem solicitados no momento certo, né? Com a maior assertividade possível. Sim. Com certeza. E aí, doutor Eric, quais são os maiores desafios para a medicina integrativa para que ela seja reconhecida no Brasil? O que eu penso, ela já é reconhecida, na verdade. Talvez tenha só essa confusão em relação à nomenclatura, porque não existe uma especialidade médica, apesar que aqui no Brasil já existe uma Sociedade Brasileira de Medicina Funcional Integrativa. Isso já foi criado, já. Por isso que a gente está trazendo aqui no Let's Talk esses dois feras para trazer informação de qualidade para você. E aí agora eu queria saber de vocês dois, que hoje vocês atuam em lugares diferentes, porém com o mesmo propósito, que é ter o cuidado, o bem-estar, que chegue de verdade até as pessoas, para que como que funciona essa parceria do cuidado entre o Instituto Kant e o IPAC? E aqui em Ribeirão Pires, a gente tem uma baita de um bom relacionamento com o IPAC. Mesmo antes de ser o Dr. René, os médicos, né, que eram os responsáveis, o IPAC já existe aqui em Ribeirão há muito tempo. E o Dr. René, ele veio para somar. Quando ele veio, eu já vim com uma baita de uma admiração por tudo isso, né, que ele já fez. E eu vi como uma coisa muito positiva, né? Um médico de tanto know-how, já trabalhou nas maiores referências aqui do Brasil, poder estar aqui em Ribeirão, trazendo, né, exames diferenciados, exames que às vezes até em outros laboratórios maiores, às vezes a gente não acha. Então é um lugar de confiança. Então essa relação que a gente acaba tendo e agora, né, estreitando cada vez mais os laços, né, eu acredito que isso é muito saudável. Não só para a gente, mas principalmente para os pacientes também. Com certeza. E lá no IPAC também, doutor, tem a questão do atendimento agendado também, né? A pessoa não fica naquela fila quilométrica esperando horas lá para fazer um exame de jejum, né? Um grande diferencial realmente do atendimento é a humanização, né? A personalização ali do atendimento. Acho que a instalação física, nós adquirimos o laboratório em 23, e aí investimos, climatizamos todas as salas, trocamos a parte elétrica, né? Compramos equipamentos novos, ultrassons novos, uma tomografia e parte de informática nova. Mas a parte humana é muito importante, então a gente tenta realmente trabalhar com o máximo de agendamento possível para que você não perca tempo, né? E vamos ter um lançamento aí mês que vem, né? Calma que já a gente vai falar sobre isso. Eu acho Primeiro que eu quero saber se vocês atendem toda a região. A gente vai conseguir trazer uma novidade aqui para a cidade, aqui para Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, que é mais próximo, uma parte boa de Mauá, mas o projeto é para todo o ABC. Hoje o IPAC e o Canti, eles atendem toda a região do ABC. Eu digo até mais, a gente não atende só a região do ABC, mas hoje também pela própria pandemia, telemedicina, a gente tem pacientes fora de estado e até fora do Brasil. Tem pacientes que a gente atende lá de Portugal, tem paciente da Alemanha, Estados Unidos e do Brasil inteiro. Porque muitas das informações que a gente traz, eu trabalho com a cannabis medicinal também. Infelizmente ainda é muito restrito, mas a gente atende globalizado hoje. Tem que ser assim. E lá também, né, doutora? Lá também. A gente agora melhoramos bastante os equipamentos, os diagnósticos, tudo. E aqui tem uma facilidade, né? Porque a gente está a poucos metros da estação de trem. Então, eu já tenho colegas, alguns médicos, que encaminham o paciente para vir fazer tomografia aqui, né? Porque o equipamento é novo, o preço é acessível. Então a pessoa vai lá no Brás, desce aqui, faz e vai embora. E aí hoje é um daqueles programas para você ficar ligado e tirar suas dúvidas. Coloque aqui nos comentários ou acesse o QR Code que está na sua tela e aproveite e escreva agora enquanto a gente está aqui vendo o que está na vitrine do Let's Talk Show de hoje. Precisa fazer um ultrassom e quer fugir da demora e do atendimento ruim? No IPAC Diagnósticos, você agenda com facilidade, é acolhido com respeito e realiza exames com alta definição com uma ultrassonografia 4D.
Estamos de volta, gente. Desculpa. Não sei como é que eu resolvo isso agora. A gente consegue dar uma resolvida assim, viu? Acredito que também, fazendo um raio-x lá com o doutor Vamos fazer um raio-x dos seios da face para ver se não pode ser uma sinusite, né? Vamos agendar. Acabando aqui, a gente já faz esse agendamento. E aí a gente vai aprofundar esse papo gostoso sobre saúde integrativa com o Dr. René, especialista em diagnóstico e exames, proprietário da IPAC em Ribeirão Pires, e com o Dr. Eric Miura, especializado em medicina integrativa do Instituto Kant, também de Ribeirão Pires. E aí agora eu quero saber dos doutores. As pessoas querem entender se a medicina integrativa é uma nova especialidade ou se ela substitui a medicina tradicional. Como eu comentei, a medicina integrativa ela não é uma especialidade médica. Ela, na verdade, é uma abordagem, sempre existiu, na verdade. Então, ela não substitui, ela se soma, ela complementa todas as outras especialidades. Como eu comentei hoje, a medicina mais convencional, ela virou muito especializada, e não por acaso. A gente estava conversando aqui, a medicina vem avançando e a quantidade de informação que acontece, ainda mais de alguns anos para cá, ela está crescendo exponencialmente. Então, o que a medicina fez? Ela fragmentou em especialidades. Por isso que a gente acabou tendo que fazer essa subdivisão. Porém, a integrativa, ela abraça tudo isso. E nem é algo da moda ou uma coisa de hoje. Sempre existiu. A medicina antes sempre foi assim. Os colegas antes, eles eram mais integrativos. É que realmente a quantidade de informação que vai surgindo é muito grande. É muito difícil, né? Eu acho que as pessoas terem essas informações de qualidade. Eu acho que a principal dúvida é se realmente isso funciona. Acho que isso fica essa pulguinha. Será se a medicina funciona? Acho que eles já vão com essa, meio que esse, né? Então, respaldo. Isso que tem que tomar cuidado. Que funciona é fato. Acredito em como qualquer profissão, né? Não é a medicina integrativa que é o problema. Mas como que aquele profissional que pratica a medicina integrativa, ele está exercendo aquilo para o paciente? Então, medicina integrativa não é sair, como falei, fazendo soroterapia de 10 mil reais, ou colhendo 1 milhão de exames, às vezes sem uma necessidade. A medicina integrativa, na verdade, ela entende aquele paciente como um todo, a individualidade e o momento de vida que ele está. Porque hoje ele está num momento, daqui 1 ano, às vezes 1 mês, já é outro momento, são outras questões. A doença é diferente, obesidade não é igual para todo mundo, TEA não é igual para todo mundo, hipertensão não é igual para todo mundo. Então, essa individualização faz toda a diferença. E aí, como que vocês enxergam as formas com que as pessoas possam ter mais acesso a esses exames, a esses tratamentos com especialistas como vocês? Hoje tem um dado muito relevante que aqui no Brasil, em torno de só de 25% da população tem convênio. Aqui em São Paulo até é um pouco maior, em torno de 35%. Mas e o resto da população, que às vezes necessita mesmo passar um particular para fazer um exame, que às vezes é uma fortuna? Porque os laboratórios às vezes colocam muito alto. O René, com essa visão, ele tem moldado muito essa questão da coleta do exame. Não é uma consulta de 1, 2 horas que vai resolver. Existe uma série de informação e conhecimento que o paciente vai adquirindo com o tempo. E aí, quando ele passa na consulta, é uma coisa muito mais específica. É realmente algo que ele não conseguiu entender sozinho. E a gente, como profissional, a gente direciona, inclusive às vezes para fazer exames. Tá? Aí que vem essa colaboração, né, entre nós profissionais. E aí, quais doenças podem ser tratadas com a medicina integrativa? Eu brinco que todas podem ser tratadas. Existe outro dado muito relevante que a própria OMS traz, a Organização Mundial da Saúde, que 80% de todas as doenças crônicas não transmissíveis seriam prevenidas. O que isso quer dizer? Diabetes, obesidade, hipertensão, dislipidemias, a sinusite. Teoricamente, elas poderiam ser tratadas. Se não é só a medicação, eu não sou contra a medicação, mas ela ajuda no sintoma, igual a gente estava conversando. Mas por que está acontecendo? Qual que é a causa base? E como que a gente descobre isso? Não só pela clínica, mas fazendo os exames certos também. Entendendo, calma, a gente suspeita de algo, aquele paciente não teve só uma vez. E ele está tomando remédio mesmo assim não está resolvendo. Às vezes essa obesidade, essa hipertensão, essa diabetes. Mas o que está acontecendo com o corpo dele então?
que o remédio não está sendo suficiente. Aí que a gente consegue, pela integrativa, entender e consegue resolver o problema daquele paciente. E esse dado de 80%, né, da prevenção é muito relevante, porque não é um dado aleatório, não é nem brasileiro, é do mundo, na verdade. Então, não somos só nós que estamos doentes, o mundo está muito mais doente. E é possível prevenir, com certeza. E a medicina integrativa, ela ajuda no tratamento do câncer também? Com certeza absoluta. Com certeza. O câncer, na verdade, o pessoal coloca tudo no mesmo pacote, mas o câncer são doenças diferentes dependendo do órgão que acomete. Ele basicamente é um crescimento desorganizado das células, e aí esse crescimento desorganizado prejudica a função dependendo de qual é o tecido que foi acometido. Só que se isso está acontecendo, algo do corpo que não conseguiu regular, pura fisiologia. Fisiologia junto com bioquímica, entender o funcionamento do corpo, a gente resolve para que o corpo consiga funcionar da maneira correta e pronto, o paciente fica bem. É lógico que, como eu falei, não exclui um tratamento, né, de um oncologista. Muitas vezes é necessário naquele momento, mas não é só isso. Por isso que tem tanta recidiva. Por isso que às vezes o paciente consegue curar e depois ele volta, porque as causas, as raízes não foram tratadas. E aí acaba acontecendo de novo, mas com certeza pode ajudar. Que maravilha, né? Tem que prevenir, tem que tomar cuidado, vamos fazer os exames, os check-ups anuais, né? E aí, doutor René, o atendimento do público, ele deveria, assim, acolher a práticas integrativas para diminuir os problemas crônicos? Bom, é um pouco difícil falar depois do doutor. Ele já explicou que é possível, né? Eu não sei quando, inclusive é nossa expectativa a gente facilitar a acessibilidade das pessoas aos exames, aos diagnósticos, né? Com preços acessíveis, formas parceladas de pagamento, para que a pessoa consiga se diagnosticar ou se prevenir, né? Mas estando no estado patológico de doença, ela tem acessibilidade ao tratamento. O modo de assistencial de medicina aqui no Brasil, né, com os convênios, as operadoras, esse formato de remuneração está encarecendo muito as mensalidades, né? Então, tem muita gente abandonando, né? Muitas empresas abandonando para os familiares dos funcionários, dos trabalhadores. Então, acredito que o SUS não vai conseguir dar um atendimento para todo mundo. E menos ainda em situações onde os médicos têm que estar preparados, né? Como o doutor Érico, com todo esse conhecimento. Eu não conheço um ambulatório de medicina integrativa no SUS. Eu não conheço. Não sei se existe, né? Então, a expectativa da gente fazer aqui, né, depois nós vamos falar um pouco mais detalhadamente disso, é tentar trazer uma acessibilidade à medicina integrativa para as pessoas que eventualmente não tenham acesso às operadoras, aos convênios e ao SUS, né? A gente fazer em valores acessíveis o diagnóstico, os check-ups, né? E a pessoa poder ter orientação de médico integrativo, nutricionista, e para poder fazer a sua profilaxia e, se Deus quiser, não internar nunca, né? Não precisar ter uma patologia que busque o hospital, né? Isso aí, gente, é muito bacana saber que existem profissionais como o Dr. René, como o Dr. Eric, que estão pensando juntos em como melhorar a vida de tanta gente. Então, não saia daí, porque já já a gente vai falar como são os tratamentos lá no Instituto Kant e no IPAC. Precisa fazer um ultrassom e quer fugir da demora e do atendimento ruim? No IPAC Diagnósticos, você agenda com facilidade, é acolhido com respeito e realiza exames com alta definição, como a ultrassonografia 4D. Conto com você pra crescer, fazendo os números acontecer.
Estamos de volta com o Dr. Miura. E assim, doutor, todo mundo que vem aqui no Let's Talk tem que dar um show. E aí eu quero que você dê aquela palhinha, porque eu gravo todos os dias, faço o roteiro, faço pauta, cuido de filho, estudo, cuido de casa. Assim, eu preciso relaxar. Então eu preciso que você dê uma palhinha. Vai ver se eu consigo revitalizar. Com certeza, hoje a gente vive numa era da aceleração, né? Todo mundo se sente ansioso, você pergunta como a pessoa tá, fala, tô na correria. Não, tá 24 horas o dia já é pequeno. Exato. De 48. É muito comum isso acontecer. E existem sim, existem técnicas que ajudam a gente a relaxar. A própria meditação. E eu vejo o quê? Os próprios pacientes eles têm muita dúvida em relação a isso. Porque quando a gente fala de meditação, o que a pessoa pensa? No monge, zen, em cima lá do monte. Só que a gente não vive. Que eu mesmo já vejo assim, eu não consigo ficar assim, que eu fecho o olho. Primeiro que eu já tenho labirintite, eu fecho o olho e já começa a rodar. Aí eu falo, aí a cabeça começa, né? Aquela coisa de mulher quando deita na cama, amanhã eu tenho que fazer isso, tem que fazer aquilo. Exato. E isso é muito comum, tá? Por quê? Pelo modo de vida que a gente está hoje em dia. Realmente a gente tem muita coisa para resolver. E 24 horas hoje é pouco, porque a gente pode trabalhar 24 horas por dia se a gente quiser. Só que o nosso corpo, ele não foi criado dessa maneira. O nosso corpo, ele precisa do descanso. Existe um termo chamado de ciclo circadiano, que fala sobre essa questão fisiológica do corpo, que o nosso corpo ele tem horário. E uma das maneiras, sim, para ajudar a relaxar, principalmente nesse momento da noite, que tem que subir lá, né, uns neurotransmissores chamados de GABA, tem que subir o hormônio melatonina, só que para isso a gente tem que dar condições e a meditação é uma das maneiras. O que é meditação, ao meu ver? É conscientização. É você trazer a sua mente para o presente. Entender que no momento agora, a gente está seguro. Por mais que você tenha 1 milhão de coisas para fazer, não tem um leão à espreita aqui. Não tem um inimigo que vai invadir aqui e vai querer pegar todo mundo. A minha cabeça não funciona muito assim. Tem sim, eu tô aqui, você tá bom, acabou com as crianças saem da escola, tem o almoço, e aí tem que ver o que eles fizeram na prova, qual é a prova do dia seguinte, qual que é o próximo roteiro, porque daqui a pouco a gente vai gravar outro programa. Exato. Então, assim, e o corpo ele reage de acordo. Ele libera adrenalina, ele te prepara para essa luta. Não precisa nem de energético. O corpo já gera essa energia, cortisol, adrenalina. Então o que a gente tem que fazer? Você tem que conscientizar, sinalizar seu corpo. Como que eu faço? Respiração é a base, tá? Por quê? Quando a gente tá ansioso, a nossa respiração naturalmente faz... aumenta, aquela respiração curtinha. Exato, porque no momento que você tá na frente do leão, você não pensa, será que o leão vai me atacar? Não, você... E agora ele sai correndo. Nessa hora a gente fica sem respirar, peraí que eu vou correr. Exatamente. Então, se você consegue controlar conscientemente... fazer uma respiração mais profunda, mais lenta, mais confortável. Vamos fazer um pouquinho aqui para ver se eu consigo, na hora de chegar à noite, em meia-noite eu consigo dormir. Existe uma respiração que aqui é chamada de abdominal. Você vai inspirar bem profundo, lento e confortável. Ao invés de insuflar só o peito, você empurra a barriga para frente. Por quê? Existe um músculo aqui chamado diafragma, ele que ajuda esse ar a entrar no nosso corpo. Então, quando você empurra a barriga lá para frente, você está estimulando esse diafragma. Quando você solta devagar. Quando você faz isso, você está sinalizando a sua mente, o seu corpo, que você está seguro. Na frente do leão a gente não faria isso. Então você está mostrando para o seu corpo que calma, tá tudo bem. E quando a gente faz essa respiração, a nossa mente vai continuar um turbilhão. O que a gente tem que reforçar? Vamos lá, calma mente. Eu entendo que existe 1 milhão de coisas para fazer, mas agora eu me proponho 1, 2, 3 minutos a trazer o consciente para o presente. Você faz respiração, foca na respiração, foca no seu corpo. Você vai focar em coisas, em sentidos que são presentes. Então, olfato, sinta, qual o cheirinho agora? Cheirinho de café, gostoso. Você que está aí assistindo, faz essa prática agora, 1 minutinho, para a gente poder colocar o corpo agora em ordem. Eu inspiro e respiro pela boca? Inspira pelo nariz, porque a narina que é o órgão responsável pela respiração, ela tem todo o mecanismo para ajudar nisso. Então, inspira profundo pelo nariz... Solta devagar, sente o seu corpo, tato, aonde que seu pé está se encostando, aonde você está sentada, está confortável, não está confortável, você está sentindo algum desconforto no seu corpo, alguma dor, algum incômodo, a audição, qual que é o barulho ao seu redor? Tá muito barulho, tá silencioso, você vai começar a notar sons que estão presentes que você nem notou.
Em relação à visão, você pode sim ficar com o olho aberto, mas você pode fechar o olho, trazer e imaginar você num lugar tranquilo, num lugar que você gosta, num lugar que te dá uma sensação de prazer. Quando você traz esses sentidos para o presente, o seu corpo sabe que você está seguro e aos poucos você vai se acalmando. Depois de fazer isso, você volta à sua rotina, só que com a mente mais clara, com a mente mais focada. E assim, problemas que às vezes você não estava conseguindo resolver, você, opa, é isso. Você tem aquela ideia porque você está segura, você está tranquila. Então essa é uma das maneiras de acalmar, sem precisar remédio, sem precisar gastar uma fortuna para isso. É uma técnica e pode ser usada no dia a dia, sem problemas nenhum. E aí, doutor René? Um passarinho me contou que você vai lançar uma novidade, mais calma, gente, o lançamento não é hoje. Eu quero que você fique ligado no Let's Talk Show, porque ele vai vir aqui, vai falar de primeira mão. Agora a gente só vai dar uma palhinha para entender o que é essa novidade. Nós vamos lançar um cartão de benefícios e descontos linkados ao IPAC. O IPAC Diagnóstico vai lançar o cartão IPAC Saúde. Esse cartão é um cartão que vai trazer descontos e cashbacks numa rede de parceiros grandes e famosos e também a divulgação de parceiros referenciados, médicos, clínicas, que nem a Clínica Cantido do Dr. Eric, onde vai ser ofertado descontos, né? Então nós vamos já está tudo pronto, o aplicativo, estamos em fase final de ajustes, o site, o aplicativo, e aí a pessoa que não tem convênio vai poder fazer uma medicina sob demanda, vai pagar pelo que usar, o pay per use, né? Que diferente da medicina tradicional assistencial com operadoras e convênios, você paga uma parcela de mutuário, né? E que está ficando muito caro, porque você não controla o seu uso. Então você vai se beneficiar, fala assim, não, eu faço o meu check-up, eu tomo conta de mim, eu faço o meu exercício, eu como alimentação boa, natural, não como processado, tudo mais, eu não vou ratear a minha assistência médica com outras pessoas, né? Talvez você possa fazer um seguro internação, que é mais barato do que um convênio tradicional, né? Ou até deixar o evento hospitalar para o SUS, né? Você tratar da sua vida de maneira ambulatorial, né? Da prevenção, da profilaxia, com check-ups, com a medicina preventiva, integrativa. Fala assim, não, com uma mensalidade do convênio, você vai fazer o tratamento quase que anual. Entendeu? 1, 2 mensalidades você vai fazer o que você gastaria, você consegue fazer muita coisa. Muita coisa. Porque as pessoas, elas acabam perdendo a noção de quanto custa um check-up. Né? Quanto custa uma consulta, quanto custa um check-up. Temos alguns aí no mercado. E nós vamos ter o nosso aqui, iniciando por Ribeirão Pires para todo o ABC e Brasil. Olha que maravilha. E aí, doutor, como que vai funcionar esse cartão? Eu vou, né, quando tiver liberado, gente, ainda não está, mas quando tiver, a gente vai pôr aqui no Let's Talk, a pessoa vai se associar ao cartão, vai pagar uma taxa por mês, isso. Tem esse valor já definido, e aí ela vai ter acesso a todos os descontos e a todos os parceiros, assim como a clínica do Instituto Kant e outras clínicas parceiras, vão ter acesso a esses descontos. Exatamente. A gente vai usar, né, os médicos, as clínicas que quiserem se referenciar, nós vamos referenciar, vai estar no aplicativo. Então aí nós estamos vendo isso e está tendo muito boa aceitação, tanto pelos prestadores, né, pelos referenciados, como pelos associados. E aí, você que está assistindo, se interessou pelo assunto, quer ficar ligadinho quando vai ser lançado aqui no Let's Talk, coloca nos comentários pra gente que a gente vai te mandar o link. Escreve "eu quero" e a gente vai mandar o link para você quando tiver lançado oficialmente a partir do dia 1º de julho. Queria agradecer vocês, que papo gostoso, já dei aquela relaxada para continuar o dia. Obrigada, doutor Eric, obrigada, doutor René. E a você, obrigada que está aqui com a gente no Let's Talk Show. Eu estou muito relaxada hoje, eu aprendi muito sobre a medicina integrativa. E você, quer mandar sua pauta? Mande aqui nos comentários. Até o próximo Let's Talk Show. Um beijo! Let's Talk Show.